Bora lá! Como é que vocês estão, galerinha? Tudo certo? Essa é a aula que a gente vai conversar um pouco sobre como se comunicar, como se preparar melhor para a nossa apresentação do Avited. Primeiro de tudo, a ideia dessa aula é passar para vocês, em uma primeira parte, tentar tranquilizá-los com relação a essa apresentação, mostrar que vocês não estão sozinhos nessa. E, por fim, a gente vai falar um pouco daquilo que você pode aplicar no dia a dia da sua apresentação para que ela seja melhor, para que você se sinta mais seguro e mais à vontade. Turma, primeira coisa, ponto de partida, vamos falar sobre comunicação. Comunicação é importante? A comunicação é muito importante. A comunicação é um dom divino? Não. Comunicação é treino. E como a comunicação é super importante, eu trago para vocês algumas justificativas de por que é importante, por que é legal que a gente desde já, desde o 8º ano até a 2ª série do ensino médio, treine a nossa oratória, a nossa comunicação em uma apresentação como a do Avited. Primeiro de tudo, uma pessoa que fala bem é uma pessoa que é muito mais confiante, ela tem uma capacidade maior de persuasão, de conseguir colocar melhor as suas palavras dentro de uma mesa, por exemplo, em uma entrevista de emprego, em um trabalho em equipe. E trabalhando em equipe, uma pessoa que fala bem se porta mais como um líder. Ela consegue, inclusive, influenciar outras pessoas com as suas ideias e contribuir, principalmente com a resolução de problemas. Então, uma pessoa com boa comunicação é uma pessoa mais confiante, ela passa mais confiante, tem uma postura legal, ela tem um papel de liderança muito importante que pode ser desenvolvido durante os anos de idade dessa pessoa e certamente vai ser uma figura que vai contribuir imensamente para a resolução de problemas e conflitos, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, vida profissional, em todos os ramos. E uma das características e um dos argumentos que eu uso sempre, que eu acho muito importante, é esse. Quando você tem uma boa comunicação, você está aberto a mais oportunidades. As pessoas te olham de uma forma diferente, as pessoas veem mais valor em você. Então, pode ter certeza, se você falar bem, você vai ter mais oportunidades, seja na vida pessoal, seja no teu trabalho, lá na frente, na faculdade, em projetos de extensão. Então, falar bem é super importante. Seguindo, quando a gente pensa a primeira vez em falar bem, nós ficamos refletindo sobre o que pode me impedir de falar bem. E quando a gente se coloca nessa posição de falar em público, nós geralmente ficamos com um certo receio, não estamos tão acostumados. E quando a gente se depara com uma plateia gigante igual a essa, a gente pode sentir um frio na barriga. É natural que a gente sinta medo nessa situação. Medo do que as pessoas vão achar de você, medo se você está vestido da forma correta, se aquilo que você vai falar está certo. E esse medo gera uma certa timidez. E essa timidez gera mais medo. E a gente pode se enfiar em uma bola de neve e piorar toda a situação. Mas não pensem que vocês estão sozinhos. Todos já passaram por esse tipo de receio, de frio na barriga, de um medo inicial. Uma pesquisa com 10.000 australianos, olha só que interessante, revelou que 1/3 dos australianos que responderam essa pesquisa falam assim: ah, não, prefiro morrer do que enfrentar uma plateia gigante. E aí outra pesquisa do The Sunday Times falou o seguinte, que para muitas pessoas o medo de falar em público é maior do que o medo de insetos, medo de altura e, como a outra pesquisa disse, até o medo da morte. Então enfrentar essa situação não é ruim só para você, desde o 8º ano até a 2ª série do médio. É ruim para todo mundo, tá? E na hora de falar em público, a gente pode sentir uma série de coisas que são consequências desse nosso nervosismo, desse nosso medo. E aí você pode ver onde que você se encaixa nisso. Se você tem um nível leve de nervosismo, é super normal que suas mãos comecem a ficar suadas na hora de falar em público. É normal que quando você estiver lá no Avited, em frente à sala, suas pernas ficam trêmulas. Isso é uma consequência de você estar com aquele friozinho na barriga. E o seu coração, inclusive, pode ficar acelerado, o que pode atrapalhar a sua respiração. E as pessoas podem perceber através da sua respiração que você está nervoso. Mas com esse nível leve de nervosismo, o conteúdo ele é transmitido. A gente consegue passar essa informação para o nosso público, que é o nosso principal.
Já se você é aquela pessoa que fica realmente um pouco mais nervosa, você pode chegar a um ponto que você gagueje, e tá tudo bem, isso acontece e é previsto que aconteça. A gente está nessa fase do 8º ano até a 2ª série, treinando para que lá na frente você fique à vontade e não passe por esses níveis de nervosismo. Pode acontecer o famoso branco, que é quando você esquece aquilo que a gente tem que falar. E lembra, pessoal, uma boa apresentação, a gente nunca deve levar anotações e ficar lendo na frente do público. A gente deve se apoiar nos nossos slides. O Rafael vai passar uma aula para vocês. Os slides devem ser o nosso apoio para fazer essa apresentação. E a gente, em um nível moderado, para sair desse branco, a gente acaba tendo que olhar algum tipo de anotação, algum papelzinho que a gente leva como segurança. A gente consegue transmitir o conteúdo, mas um conteúdo transmitido de uma forma mecânica, como se tivesse uma leitura dos slides ou leitura de um papelzinho. Mas existe também um nível paralisante, quando existe um certo pavor em apresentar em público. E se você se sente assim, não se sinta um caso isolado. Muitas pessoas passam por isso. E nesse nível, acontece inclusive uma perda de raciocínio. A pessoa esquece sobre o que ela está falando a um nível que ela não consegue continuar, ela não consegue se expressar. Ela pode, às vezes, chorar e ela quer sair daquela posição e pode acontecer até dela se retirar da sala. No meu ensino médio, nós apresentávamos alguns trabalhos sobre os livros e eu já vi algumas pessoas parando a apresentação, não conseguiram se comunicar, não conseguiram continuar, mas de treinando, 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 chegaram em um ponto em que elas conseguiram fazer isso. Lembra, a gente se comunicar bem é treino. E o que contribui para a gente sentir esse frio na barriga na hora da apresentação? Primeira coisa, você ter uma autoimagem, então uma imagem sobre você negativa, a um ponto de pensar: "Eu não estou preparado, não vão gostar de mim, eu não estou me vestindo bem, eu não me preparei bem para essa apresentação, eu não estou com a apresentação bem planejada", e entra no segundo ponto. Se você está desorganizado, não treinou a apresentação antes, não planejou o segmento dessa apresentação, isso vai te deixar com mais medo e mais nervoso. Treinar a apresentação antes é fundamental para que na hora H você fique mais tranquilo, mais leve. E o despreparo é uma das principais coisas que vai te deixar nervoso para a apresentação, tá certo? E a desmotivação. Então escolha um tema que você goste para você apresentar. Isso vai fazer com que você fique mais empolgado e se prepare melhor para esse momento. E por que acontece da gente ter esse tipo de pensamento, esse tipo de consequência dos nossos pensamentos? Tudo por conta de uma programação mental negativa, de ficarmos pensando coisas negativas em torno dessa apresentação. Esse pensamento negativo traz questionamentos como do tipo: "E se eu não agradar quem está ouvindo? E se rirem de mim quando eu estiver apresentando? E se eu falar algo que não tiver sentido para aquilo que para as pessoas que eu estou falando?" E se eu me esquecer do que eu deveria dizer? E eu digo para vocês o seguinte: vocês têm que se preparar para essa apresentação e lembrar que, como você estudou bastante, como você se preparou bastante e como você se dedicou bastante, provavelmente, naquele momento, você é uma das pessoas que mais vai entender sobre o assunto que você vai falar. Então, em uma apresentação, se coloque em uma posição superior e pense o seguinte: eu estou ensinando algo para pessoas que ainda não sabem, provavelmente ainda não sabem tanto quanto eu, porque eu me dediquei bastante para estudar. Isso vai ajudar vocês. E a melhor estratégia para a gente deixar de lado essa timidez é o autoconhecimento, é a gente se conhecer, é a gente entender a melhor forma da gente se portar, o que funciona para mim, qual tipo de slide funciona para mim, qual sequência de conteúdo funciona para mim. Eu prefiro olhar para as pessoas na minha sala de aula que são mais próximas de mim para me passarem confiança. Tudo isso é desenvolvido e vocês chegarão lá. Para você melhorar, você tem que sempre aceitar os desafios. E pode ser que esse seja o primeiro desafio que você tenha que aceitar, que é justamente você participar da apresentação do Avited. Sem contar que ela vale nota, né? Mas uma pessoa que faz muito isso, que eu admiro, é o Rafa. O Rafa, ele fala muito bem em público, ele tem uma oratória muito boa, excelentes slides, mas ele é uma pessoa que não foge dos desafios na hora de falar em público. Ele não perde uma oportunidade de subir em um palanque, subir em um palco e falar com o público, porque ele sabe que isso
vai fazer com que ele fale cada vez melhor. Então, aceite os desafios, seja no colégio, na faculdade, no trabalho, só assim você vai melhorar. E treine bastante. Pega o espelho em casa, pega um cronômetro e faça muitos treinos. E lá na frente, você tem que já visualizar você agradecendo aos alunos, ao público, por estarem, acompanharem a sua apresentação, e na hora desse agradecimento, você já visualiza o aplauso das pessoas e pensa: "Eu mandei bem". Então visualize o sucesso da sua apresentação. Isso vai te deixar mais tranquilo. E claro, crie um cronograma, faça um planejamento e em seguida pense na sua apresentação. No planejamento, você pode seguir o seguinte cronograma. Primeiro, conheça o seu público. Com quem que vocês vão falar? Provavelmente com a sua própria turma, com seus alunos de sala ou com seus professores. Qual que vai ser o seu objetivo com a sua apresentação? Por exemplo, eu comecei hoje a aula falando que o meu objetivo era tranquilizar vocês para a apresentação e dois, passar uma série de dicas que vão te ajudar na hora H da apresentação. Então, ter esse objetivo claro facilita você montar o racional na sua cabeça de como você vai falar em público. E procure sempre avaliar em um olhar, em algumas perguntas estratégicas, se quem está te ouvindo está entendendo aquilo que você está falando. Então você pode colocar algumas perguntas no meio da apresentação para te ajudar com relação a isso. E principalmente, ensaie bastante. Vocês podem ensaiar umas 10 vezes em casa, com a família, com a mãe, com o pai, com o cachorro, no espelho. Coloca um cronômetro e vocês vão ver que isso vai ajudar bastante vocês na hora da apresentação. E principalmente, o Avited tem tempo certo para você se apresentar. Dessa forma, cronometre, treine com o relógio marcando, o celular marcando do lado. E a escolha de palavras-chave para sua apresentação é muito importante, porque essas são as palavras-chave que estarão nos slides e que vão dar um norte para onde você tem que ir na sua apresentação. São gatilhos que vocês vão olhar para certas palavras ou frases curtas e vão lembrar de tudo aquilo que você tem que falar. É natural que quando você apresente a primeira vez e você treine a primeira vez, você perceba que talvez não faça muito sentido aquela sequência e você queira mudar a sequência da apresentação. Tá tudo certo, o treino serve justamente para isso. Outra coisa que eu faço e que funciona bastante para mim, anote, escreva, faça post-its daquilo que você tem que falar, porque quando você escreve, você memoriza melhor a sequência e você monta um raciocínio com começo, meio e fim. Então, o teu conteúdo tem que ter um ponto de partida, onde você pode falar o objetivo da sua apresentação e tem que finalizar com uma conclusão e com a certeza de que seu público, os alunos, os professores, entenderam e aprenderam com aquilo que você tem que transmitir. Isso é muito importante. E aí eu dei uma dica de organização do tempo genérica que vocês podem fazer. 10% do tempo fazendo uma breve introdução, 70% do tempo no desenvolvimento do tema e 20% do tempo para você concluir o seu assunto, amarrar o seu assunto aí. E falando agora do momento dessa apresentação. Nessa apresentação, numa introdução, é educado que você cumprimente a todos os participantes. Fale quem você é, fale o tema que você escolheu e compartilhe com os alunos qual que é o seu objetivo com aquela apresentação. Crie ganchos com os alunos que estão te ouvindo para trazer eles para você. Por exemplo, eu poderia começar essa minha apresentação agora falando: alguém tem ideia de alguma dica que pode ajudar uma pessoa a ficar menos ansiosa com uma apresentação? Isso faz com que o público olhe para você e fique mais engajado no tema que você vai falar. Ou algo no sentido de: o meu objetivo daqui é fazer com que vocês saiam dessa aula mais tranquilos e com uma apresentação muito melhor do que vocês fariam antes de assistir essa aula. Vocês apostam? Então vamos lá. Então você criou um chamariz para quem está te assistindo, prestar atenção em você. E deixe claro que isso é muito importante. Então, por exemplo, falando nessa aula de agora, galera, é fundamental que vocês compreendam tudo aquilo que eu estou passando para vocês, porque isso vai fazer com que o sucesso da apresentação da vida de vocês seja muito mais perto de ser realidade. Então, assistir a essa aula vai fazer com que vocês estejam mais próximo do sucesso na apresentação da Vited. Então, é lógico que as pessoas vão querer assistir, porque vai fazer elas ficarem mais preparadas. E o que podemos evitar numa introdução? Fazer uma piada. A gente tem um pedaço curto de tempo, são 5 a 7 minutos, então fazer uma piada
descredibiliza um pouco a sua apresentação. Não é legal a gente ficar se autopromovendo. Eu já participei de palestras em que a pessoa gastava mais tempo falando do seu currículo do que falando sobre o tema. Então, tome muito cuidado com a autopromoção. E tome cuidado também com ficar se desculpando o tempo inteiro. Olha, desculpa, mas eu tenho só 5 minutos. Desculpa eu passar por esse tema. Não, nem que se desculpar. Você está ali para dar o seu melhor. Jamais demonstre mau humor numa apresentação. O tema tem que ser um tema que te motive. E não comece falando uma apresentação. É natural que durante esses comentários vocês percebam e lembrem de vícios de expressão, de pessoas que fazem dessa forma. Até eu vou cometer uma série de vícios na minha apresentação aqui falando. É muito difícil que isso não aconteça, mas a ideia é que vocês, lendo isso, quando vocês cometerem esses vícios ou algo que não deve ser cometido, vocês lembrem. Acho que eu fiz algo que eu não deveria ter feito. E darei só uma breve explicação. Não dá para começar uma apresentação falando, olha, eu vou falar só rapidinho para vocês sobre como falar em público, porque isso também tira valor da sua apresentação. E não, apesar de ser 5 a 7 minutos, eu vou ensinar vocês como vocês podem falar melhor em público ou aprender mais sobre o tema que eu tenho a apresentar. Já no desenvolvimento dessa apresentação, pega o seu tema macro e divida ele em subtemas. Por exemplo, eu ia falar sobre como falar em público. Eu separei uma parte para falar de timidez, e dentro dessa timidez eu falei, olha, eu vou falar sobre algumas pesquisas, eu vou falar sobre algumas características do nervosismo que pode acontecer na pessoa, e eu vou falar o que pode ser feito para ela se sentir melhor. Então, divida o tema em subtemas para que vocês se organizem, vai ficar mais fácil. Traga argumentos, dados para darem suporte àquilo que vocês estão falando. E não traga dados desatualizados. Vocês podem trazer gráfico, tabela, pesquisa, como eu fiz aqui no começo. Isso vai embasar aquilo que você está falando. Tente sempre buscar dados atualizados. Não adianta eu fazer uma apresentação aqui sobre um tema super em alta e trazer um dado para vocês de 2000. Faz 20 e poucos anos que esse dado não está mais atualizado. Então, tragam dados atualizados para isso. Você é proibido inventar dado em qualquer tipo de apresentação. Isso não pode. E evitar fazer generalizações do tipo, sempre isso acontece, nunca isso vai acontecer. Você tem certeza que isso nunca vai acontecer? Tem certeza que sempre isso acontece? Então tome cuidado. Você pode falar a maioria das vezes, tá legal? E evite também, como eu disse, apresentar dados desatualizados e ser repetitivo naquilo que você está falando. Às vezes você apresenta 3 slides seguidos falando a mesma coisa, com os dados muito parecidos, e isso deixa o público desinteressado. E jamais, de forma alguma, sua apresentação deve reforçar algum tipo de preconceito ou algo que possa ofender alguém. A sua apresentação tem que ser sempre ética, uma apresentação top, top de linha. E como conclusão da sua apresentação, você pode falar o seguinte: olha, pessoal, sabe isso que vocês aprenderam até agora? Vocês podem usar isso na vida de vocês assim, assim, assado. Aponta perspectiva futura sobre aquilo que pode acontecer sobre o tema que você está falando. E você pode finalizar com uma frase sugestiva. Olha como é legal. Eu posso finalizar essa aula falando: eu espero que essa aula tenha contribuído para que vocês fiquem mais tranquilos e façam uma apresentação excelente no Avited. Um abraço. Terminar com o espero que é muito bacana. Eu, por exemplo, num trabalho, eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre os impactos ambientais de jogar lixo na rua nessa aula. Isso é bem bacana. Então, espero que, para terminar a apresentação, faz muito sentido, é muito legal. É natural que no final da apresentação, não a Avited não, porque ele é mais curtinho, mas que você possa ficar cansado daquilo que você está falando. Você não pode, a tua animação tem que estar lá em cima. Você tem que estar demonstrando prazer naquela informação que você está passando. Pode ser que aconteça de você esquecer o passador de slides, de você esquecer algum papel que você queira mostrar, algum folheto que você queira mostrar. Se você esqueceu, não fale. Não se esqueça de que ninguém sabe do que você ia levar. Você falar que esqueceu de trazer alguma coisa, descredibiliza a sua imagem. Não se desculpe por não ter mais tempo. Desculpa, mas eu vou ter que encerrar por não ter mais tempo. Não. Você tem que ensaiar e ter o cronograma pronto para a sua apresentação. E pior, né? Tem gente que encerra assim: obrigado por me aguentarem por tanto tempo, como se fosse um sacrifício a pessoa estar com você durante todo esse tempo. Não pode existir isso, tá, galera? E aí, o que você pode fazer quando chegar a sua vez? Antes, respira, relaxa seus músculos,
Já pense em coisas positivas sobre a sua apresentação, tá? E você vai arrebentar na apresentação. O que que a gente deve evitar na hora de falar? Primeira coisa, falar como um robô, como se você estivesse lendo ou falar frases decoradas, lembra? Decore as palavras-chave, mas não decore uma frase inteira, porque senão a apresentação vai ficar muito robotizada. Falar em um tom monótono, sem modulação, isso gera sono em quem está assistindo. Então mostre animação. Tem momentos que você vai ter que falar mais alto e tem momentos que você vai ter uma fala mais branda. Isso faz com que as pessoas prestem mais atenção em você. Falar muito baixo ou berrar na sala de aula, isso incomoda. O tom da sua fala tem que ser agradável, principalmente se você estiver utilizando um microfone. Falar com pressa ou falar devagar demais. Eu tenho que me policiar para não falar tão rápido. Eu geralmente vou cuspindo aquilo que eu tenho para falar e às vezes acaba até enrolando a língua. Isso é normal, mas treine para que isso não aconteça com você. Evite usar diminutivos na sua apresentação, termos muito técnicos para um público leigo. E quando eu falo diminutivo, é você diminuir aquilo que você está falando, tá? Evite você falar, eu acho que isso aconteceu, talvez isso aconteça. Na sua apresentação você estudou e você tem que levar dados e fatos concretos, aquilo que realmente você sabe e você domina. Evite os vícios de linguagem. Tem pessoas que falam né ao final de frase, tá. Eu tenho mania de falar para emendar outra frase, então evita isso. E evite o vício do call center. Eu vou estar explicando, eu vou estar falando, eu vou estar marcando, eu vou falar, eu vou explicar, eu vou marcar. Isso que é importante. E sobre a sua linguagem corporal, o que mostra que você está ansioso? Andar de um lado para o outro, como você estivesse dançando, sabe? Inquieto, nas duas pernas. Isso acontece e vocês vão perceber durante as apresentações. Colocar as mãos no bolso também é legal. As mãos servem como parte da expressão do seu corpo. E cruzar os braços. Nem se fala, né, galera? Você cruza os braços, você demonstra que está de saco cheio de estar ali. Evita manipular. Ó, o meu falando Evita manipular objetos. Porque muitas vezes o pessoal fica com um passador de slides na mão e fica brincando com o passador de slides, com um canetão, brincando com giz. Isso também não é legal e demonstra nervosismo. Evite olhar para o chão na apresentação inteira, olhar para o teto. Você tem que olhar para as pessoas que estão te ouvindo, para os alunos e para o professor. E cuidado, geralmente nos trabalhos de sala de aula, os alunos ficam o tempo inteiro olhando para o professor. Mas a apresentação é para todo mundo. Pegue uma pessoa em cada canto da sala que você tem mais proximidade, que vai te passar segurança, e foque nessas pessoas. Geralmente, quando você fala, tem pessoas que te olham e ficam o tempo inteiro balançando a cabeça, reafirmando aquilo que você está falando. Esse tipo de pessoa vai te passar mais segurança na hora de você apresentar. Então, se apoie nela nesses momentos. Olhe para esse tipo de pessoa. Evite olhar só para uma pessoa, como no caso o professor. O que não fazer? Tocar muitas vezes em alguma parte do corpo. O pessoal fica ajeitando muitos óculos, o tempo inteiro colocando o cabelo para trás, o tempo inteiro mexendo na roupa. Isso não é legal. E movimentar-se nervosamente, né, algum tique nervoso, até a gente tem que se policiar para não fazer isso, tá? E eu trago para vocês lembrarem de pessoas que vocês conhecem que podem ser desse tipo, ou de alguns apresentadores que vocês já viram, de algumas palestras. Quais são os tipos de comunicadores que a gente deve evitar ser? O showman, que é aquele que se preocupa mais com o show que ele está dando do que com o conteúdo que ele tem que passar. Isso não é legal. A pessoa que é viciada em vícios de linguagem, que é o tá, né, ok, é. Então, tomem cuidado para não ser esse tipo de pessoa. A pessoa que é viciada em recurso multimídia traz uma apresentação com um monte de animação, a tela vira, ela fica passando o passador, o laserzinho na lousa. Acaba que as pessoas prestam mais atenção nas animações do que no conteúdo que ela tem que passar. O senhor flecha ligeira que sai disparando, falando, passando informação, e você não entende o que ele fala. O sonífero, que fala com desânimo, que parecia que ele nem queria estar ali. Então evite ser esse tipo de pessoa. E a voz é o som do nosso pensamento. E essa é uma frase que eu queria passar para vocês e complementar com o seguinte: turma, na hora que vocês estiverem lá na frente, deixem as mãos livres. O nosso corpo vai se movimentar naturalmente com aquilo que a gente está falando. Vocês falam e o corpo vai se movimentar naturalmente. E a voz vai refletir sempre aquilo que a gente está pensando.
Quer uma dica para você melhorar? Pega a palestra no YouTube, TED Talks, pesquisem pessoas que falam super bem em público, aprendam com os outros. Respirem mais, treinem o ritmo e a velocidade da fala, sempre demonstrando prazer em estar ali. E caso precise, façam pausas. Não é pecado nenhum você fazer uma pausa para recomeçar. E principalmente, se você não tiver o que falar, não diga nada. Geralmente, quando a gente para fazer uma conexão com o próximo raciocínio, a gente tem mania de produzir som enquanto pensa. É aquele famoso e aí você volta a falar. Se você não tem nada para falar, apenas não diga nada. Sobre o gesto e a postura, turma, deixa o gesto fluir naturalmente, acabei de reforçar com você, e os gestos não substituem a mensagem. Então, deixa o teu corpo solto, que o gesto vai acompanhar aquilo que você está falando. Tenha um olhar confiante, mas não soberbo. Postura ereta. Imagina que tem um fio te puxando dos pés até a cabeça e você mantém a sua coluna ereta, mas nunca com queixo alto. Você não é soberbo, tá certo? Cabeça erguida e olhar voltado para o público. Direcione o teu olhar em todas as partes da sala, na frente, no fundo. Olhe para todo mundo enquanto você fala. Não dê as costas para a plateia. Muitas pessoas viram para o slide e acabam ficando de costas para quem está ouvindo. Não façam isso, turma. E muito importante, vocês estão no colégio, vocês podem estar numa palestra, na faculdade, vista-se de forma adequada. Crocs? Nem pensar. Então venha com o uniforme do colégio, bem alinhado, completinho. Se tiver frio, vem de agasalho. Vem bem vestido para que você passe mais importância naquilo que você está falando. Eu espero que essa apresentação tenha passado para vocês um pouco mais de confiança e algumas dicas que vocês podem usar no dia a dia e nas apresentações que ainda virão para vocês. Treinem bastante o Avited, planejem bastante, filmem vocês apresentando. E nessa filmagem, eu acredito que vocês vão conseguir perceber tudo que vocês podem melhorar. Voltem nesses slides e leiam de novo as dicas depois de ter gravado, se filmado, que vocês vão ver que vai ter muita coisa boa para melhorar. Um abraço, galera, e uma excelente apresentação.